Salmo 103. Vamos ler um versículo. Será a base da mensagem desta manhã. Versículo 13 e o 14 também. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mais uma vez, vamos ler juntos? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra e pela reflexão, pela mensagem, ó Deus, que o Senhor nos deu para esta manhã. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui. Que o Senhor seja glorificado na mensagem, ó Deus, na entrega dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Alexander MacLaren, um pastor batista escocês, nascido em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, ele conta que quando jovem, bem jovenzinho ainda, ele conseguiu um trabalho em uma cidade que ficava longe da sua casa. E por conta da distância e a dificuldade na época de transporte, ele ia para o trabalho na segunda-feira e ficava até sexta-feira lá, onde ele trabalhava, quando então voltava para casa. E quando recebeu a proposta de trabalho, a oferta de trabalho, ele diz que ficou um pouco amedrontado, ficou um pouco temeroso, por saber que para ir e voltar do trabalho ele teria que atravessar um vale. E esse vale tinha fama de ser um lugar mal assombrado. Quem já teve medo quando era criança, quando era menino? Era medrosinho? Medrosinho? Minha avó adorava botar medo na gente. Os meninos iam para a roça, passar uns dias lá, e ela aproveitava para ficar botando medo na gente, dando susto, imitando bicho. Se escondia e ficava imitando bicho para assustar a gente. Era muito gaiata aquela coroa, mas era gente boa. Amava demais a minha avó, as duas. Tanto essa gaiata quanto a outra, só que a outra xingava muito palavrão. Essa não, essa só era gaiata. A outra era divertida também, mas tinha a boca muito suja. Mas amei demais as minhas duas avós. Então, ele ficou temeroso de aceitar o trabalho por conta disso. Quase que ele recusou aquela oferta de trabalho, mas no fim decidiu aceitar. E é engraçado isso, irmãos, porque hoje criança não pode trabalhar, né? Menino
não pode começar a trabalhar cedo, né? Nos Estados Unidos, os meninos cortam grama, são eles que têm que fazer o trabalho de casa, cortar grama. Tem um trabalho lá de... Nos filmes a gente vê isso, né? Os meninos jogando, entregando jornal, revista, né? Passando na rua e jogando jornal no quintal das pessoas. E lá, na Escócia, não era diferente, os meninos trabalhavam. Graças a Deus por isso, e eu louvo a Deus porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Infelizmente não podia assinar a carteira com 13 anos, então ela foi assinada com 15, eu tive que esperar mais 2 anos. Mas até antes dos 13 eu já trabalhava vendendo picolé, vendendo jornal no trem. Graças a Deus por isso. Infelizmente hoje a gente deixa aí barbado dentro de casa sem trabalhar. 20, 30 anos dentro de casa. Os tempos mudaram. Mas ele aceitou. Após a sua primeira semana de trabalho, chegou a sexta-feira. Chegou a hora de voltar para casa e ter que passar pelo vale mal assombrado. E aí, quando chegou a hora de ter que retornar para casa, o coração dele ficou apertado, cheio de medo, e ele orou ao Senhor pedindo que o Senhor o guardasse. Ele abriu a palavra e leu o Salmo 23, e ele foi por todo o caminho recitando o versículo 4 do Salmo 23. Quem se lembra qual é o versículo 4 do Salmo 23? Todo mundo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Espanta assombração, mal olhado. Ele foi caminhando e recitando o versículo 4 do Salmo 23. E depois de alguns minutos caminhando por aquele vale mal assombrado, então o Alexander McLaren ouviu uma voz chamando: Alexander, Alexander, é seu pai. Sabia que você estava preocupado. Eu sabia que você estava temeroso e por isso eu vim para atravessar o vale com você. O pai do Alexander McLaren era um pai atento, era um pai preocupado, era um pai cuidadoso. O Salmo 103, meus irmãos, intitulado A Misericórdia de Deus, ele enfatiza o perdão de Deus por nós. O salmista exorta, se auto-exorta, né? Ele exorta a sua alma a louvar e bendizer o Senhor e a não esquecer-se das bênçãos, das graças, dos benefícios recebidos da parte desse Deus. Dentre eles, o perdão dos pecados que ele menciona no versículo 3. Bendiga minha alma ao Senhor, tudo que tenho, tudo que existe, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele e não outro, é Ele e ninguém mais. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem perdoa. Ele tinha consciência disso, de que dentre as dádivas, dentre as bênçãos concedidas por esse Deus, estava o perdão. É Ele quem concede o perdão. Tem outras coisas. Que mais que ele fala no versículo 3 ainda? Que Deus realiza na nossa vida. Ele faz o quê? Cura. Deus ainda cura. Deus cura. É Ele quem cura as nossas enfermidades. Deus perdoa as nossas iniquidades. Deus cura as nossas
enfermidades. E no versículo 4, ele fala da redenção. É Deus que redime a sua vida. É Ele quem redime a sua vida. Deus quem concede a redenção. É Deus que livra a vida do túmulo. É Deus que livra a vida da morte. É Deus quem garante a eternidade. Ele redime a sua vida. E Ele acrescenta algo mais. E o salmista destaca isso ainda no versículo 4, que o recebimento da graça e da misericórdia de Deus são acrescentados na vida daquele que Ele redime, cuja vida Ele redime da morte, do túmulo. Bendito seja o Senhor. Assim, a cura de enfermidades, o salmista atribui e agradece a Deus. Logo depois, da cura das enfermidades, o salmista atribui a Deus também a dádiva dos bens. Versículo 5. É Ele que enche de bens a sua vida. Ele agradece a Deus pelos bens que recebeu na vida. Tudo aquilo que somos, meus irmãos, tudo aquilo que temos vem de Deus. Não vem de coincidência, não vem por acaso, vem de Deus. Também aquilo que recebemos por herança, né? Vem de Deus. Quando chega na hora certa e vem de Deus. Não vem por acaso. Assim como também ele fala da renovação do vigor. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. A renovação do vigor também é a obra de Deus na nossa vida. O salmista também, meus irmãos, identifica a Deus como um justo juiz. Ele é um juiz justo, Ele é um juiz que faz justiça e que julga, que defende a causa dos oprimidos. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. E então, Ele traz aqui para a cena Moisés e Israel. Logo no versículo 7, na sequência, ele coloca aqui Moisés e Israel como personagens que conhecem esse justo juiz, que conheceram esse justo juiz, que julga a causa dos oprimidos. Ele coloca Moisés e Israel aqui, a fim de reforçar, a fim de corroborar os atributos desse Deus, que é justo, mas que também é compassivo e bondoso. Porque foi o próprio Deus que deu testemunho de si para Moisés. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 34 e no versículo 6. Por ocasião da entrega das segundas tábuas da lei, o Senhor desceu na nuvem e Ele passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. O próprio Deus se apresentando, o próprio Deus se revelando, o próprio Deus dando testemunho de si mesmo, de que Ele é o Senhor, de que Ele, o Senhor, é o Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Num segundo momento, registrado por Moisés, pelo próprio Moisés em Números, por ocasião da rebelião de Israel, quando Moisés intercede pelo povo e ora, lembrando os atributos desse Deus justo, desse juiz justo, Moisés diz: que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Deus é tardio em irar-se e rico em bondade. Portanto, meus irmãos, Davi, o salmista, está fazendo coro, está reverberando as palavras de Moisés
e muito mais do que as palavras de Moisés, ele está fazendo coro com as palavras do próprio Deus, quando ele afirma que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Versículo 8. Como se ele estivesse dizendo para nós: podem acreditar no que eu lhes digo, porque é verdade. E você pode ter certeza, Deus se importa, Ele se comove conosco, Ele comove as suas entranhas, Ele se compadece, Ele tem compaixão, Ele é compassivo e bondoso, Ele nos ajuda e nos socorre, apesar de não merecermos. Lembre-se, leiam o que o próprio Deus disse sobre si mesmo: Ele, o Senhor, é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Então o salmista vai dizer desse Deus, agora no versículo 9, que Ele não repreende perpetuamente. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O verbo repreender aqui, nesse versículo 9, apresentar uma repreensão ou apresentar uma acusação, é uma linguagem jurídica. Esse versículo 9, meus irmãos, indica que Deus, como juiz, está exercendo uma função transitória em seu relacionamento conosco. Ele está exercendo uma função temporária em seu relacionamento conosco como juiz. Ele não nos trata, ele não repreende perpetuamente. A acusação não continua, não é perpétua. A repreensão não é perpétua, ela é momentânea, ela é transitória, ela é passageira. Não repreende perpetuamente, não conserva para sempre a sua ira. A sua ira dura apenas um instante, a sua ira dura apenas um momento. O seu amor é eterno, o seu amor permanecerá, continuará para sempre. Deus deveria punir o pecado, mas em vez disso, Ele mostra sua ilimitada compaixão ao perdoar e remover a nossa iniquidade. Pois versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem tampouco nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia! O salmista usa duas expressões para falar da distância entre o céu. Ele menciona a distância entre o céu e a terra, entre o Oriente e o Ocidente, como sendo grandes demais para se medir. Nesses tempos pós-modernos, a astronomia usa anos-luz para medir a distância entre o céu e a terra. O céu está a anos-luz, o sol está a anos-luz. Não há coisa comum, não tem trena que dê para medir, não tem metro, não tem fita métrica que dê para medir, que alcance
É uma distância, é uma medida grandiosa demais. E o salmista usa estas expressões, ele fala dessa distância grandiosa demais para se mensurar, para se calcular, a fim de mostrar, meus irmãos, o que para nós? A fim de ensinar para nós que a remoção divina dos nossos pecados, a remoção divina das nossas iniquidades, a remoção divina das nossas transgressões não conhece limites. Não conhece limites, aleluia, aleluia. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e na cruz, Jesus venceu qualquer distância, Jesus venceu qualquer limite, a fim de que o perdão de Deus pudesse chegar até nós, pudesse nos alcançar. E eu não ouvi um amém, depois de dizer que a remoção dos nossos pecados, por Deus, não conhece limites. O fato, meus irmãos, a verdade é que não há pecado que nos afaste desse Deus. Não há distância, não há tipo, não há qualidade, não importa o pecado que eu ou você, que o pecador possa praticar. Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, e Ele pode me alcançar e alcançar você também. Chegamos então ao versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos. Esta é uma imagem familiar. Ele já usou a natureza. Ele falou da distância entre o céu e a terra. Ele falou da distância, ele usou geografia. Ele falou da distância do Oriente e do Ocidente. Agora ele usa uma figura familiar, uma imagem familiar. E com essa imagem familiar, ele adiciona, ele agrega afeto a essa descrição do perdão de Deus. É interessante isso. Porque enquanto o versículo 9 mostra que a relação de Deus como juiz conosco é passageira, é momentânea, é transitória, o versículo 13 revela que a paternidade de Deus é permanente, não é transitória. A sua ira dura um instante, seu juízo é transitório, mas a sua paternidade permanece, sua paternidade é contínua. Nós somos filhos de Deus, nós seguiremos como filhos de Deus, até estarmos face a face com o Pai. E só os filhos de Deus verão o Pai face a face. Aleluia. Esse é o único versículo que usa de modo específico a palavra Pai junto com o verbo compadecer, junto com a expressão ter compaixão. Ele é um pai que se compadece. Luizinho, pede por favor para abrir a porta. Há algum problema com o ar-condicionado, gente? Desde o início eu já havia pontuado para eles, para melhorar a temperatura, mas parece que tem algum problema com um dos disjuntores lá que está desarmando, então por isso que está um pouco abafado. Abre, Adriana, essa porta aqui para dar uma circulada. Obrigado. Estava dizendo que este versículo 13
é o único versículo que usa a palavra pai junto com o verbo compadecer. Ele se compadece de nós da mesma maneira que um pai se compadece dos seus filhos. Mas é necessário que saibamos, meus irmãos, é necessário que a gente preste atenção a respeito de quem ele se compadece. De quem ele se compadece? De todos indistintamente? De todos indiscriminadamente? De quem Deus se compadece, segundo o salmista nesse versículo 13, irmãos? Hã? De quem? O texto está dizendo para nós, ele se compadece dos que... O Senhor se compadece dos que o temem. Não é de todo mundo. Tem pessoas que gostam de usar a expressão, Deus é Pai. Talvez você conheça muita gente que usa a expressão, Deus é Pai. Mas não está nem aí para o pai. Não tem nenhum compromisso com o pai. Não tem nenhuma afetividade, nenhuma relação de afeto com o pai. De honra, de obediência, de fidelidade, de submissão. Não tem nenhuma relação com o pai. Então é necessário que saibamos de que esse Deus... Ele tem compaixão, ele se compadece daqueles que o temem. Ou como no dizer de Deus, por boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, do 18 ao 20, ele diz, daqueles que tremem diante da sua palavra. Não é de qualquer pessoa indistintamente. Deus se compadece daqueles que o temem. Deus se compadece daqueles, tem compaixão, tem misericórdia daqueles que pelo novo nascimento mantém uma relação de aliança, mantém uma relação de obediência, mantém uma relação de submissão, uma relação de reverência. Inclusive, isso aparece aqui no próprio Salmo, na sequência. Ele fala de aliança aqui no Salmo. Ele fala da misericórdia do Senhor, de eternidade. A eternidade não é só aqui, não é só nessa vida. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Versículo 17, sobre quem? Sobre os que o temem. E a justiça do Senhor é não só sobre os filhos, mas é sobre os filhos dos filhos. Passa e alcança a nossa posteridade, alcança, se estende sobre a nossa geração. Não é sobre qualquer um, não é indistintamente, indiscriminadamente, é sobre aqueles que estão em aliança, é sobre aqueles que estão em submissão, sobre aqueles que têm uma vida reverente diante de Deus, que têm uma relação de afeto com esse Deus, uma relação de dependência, de obediência a Deus. E como? Como que esse Deus se compadece daqueles que o temem? A maneira de Deus se compadecer daqueles que o temem é como um pai. Como um pai se compadece dos seus filhos. À medida que surge a oportunidade. A gente sabe que filhos às vezes sentem medo. Tem alguns que são mais abusadinhos, são ousadinhos, né? Pega a perereca na mão, brinca com sapo, não tem medo de bicho, não tem medo de chegar perto de cachorro, você tem que ficar segurando a guria ou o guri para não chegar, quer alisar tudo que é cachorro que encontra na rua. Tem alguns que são mais atiradinhos, mas tem outros que são temerosos. E o pai sabe, o pai conhece. Então, Deus é como um pai
que se compadece dos seus filhos à medida que a oportunidade surge. Quando sentem medo, como aconteceu com Alexander McLaren, quando sentem medo, o pai sabe da preocupação, o pai sabe do medo, ele tem compaixão, ele socorre. Eu estou contigo, você não está sozinho, eu vou atravessar essa situação com você. Ou quando estão ansiosos, jovens costumam ser ansiosos pela carreira, pelo concurso, pela oportunidade de emprego, pela entrevista. O pai sabe dessa ansiedade. Quando ficam deprimidos, o pai sabe. Quando estão doentes, quando sofrem injustiça, o pai se compadece dos seus filhos. Ele se compadece como o pai se compadece dos filhos. Ele se importa quando está com febre, se importa quando está com uma diarreia, se importa quando está vomitando, fica preocupado, se importa, passa a noite acordado, noite em claro. Deus se compadece de nós como um pai. Porém, meus irmãos, qualquer comparação que façamos de Deus com coisas terrenas, com imagens que temos de coisas aqui desta vida, qualquer comparação se mostrará limitada, como é o caso da paternidade. Ou mesmo seria se fosse a maternidade. Em Isaías, para falar primeiro da maternidade, 49, Deus diz: pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? E é óbvio que não deveria, que a resposta adequada, que a resposta certa, que a resposta perfeita a essa pergunta seria não. Não. Não pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas a gente sabe que acontece. E aí então Deus completa por boca do profeta Isaías: mas ainda que essa mulher, ainda que essa mãe viesse a se esquecer do filho do seu ventre, do filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de você, diz o Senhor, falando para o seu povo. Por quê? Porque o ser humano é falho. Porque a maternidade, embora seja uma coisa afetuosa e rica, como exemplo para nós, mas pode falhar. E com o pai não é diferente. Lucas capítulo 11. Jesus está encorajando a oração aos seus discípulos. Nesse capítulo 11 de Lucas. Lá no versículo 11 ele vai inquirir deles: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo?
Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Somos maus, meus irmãos. Por mais afeto, por mais cuidado, por mais zelo, por mais dedicação que nós, como mães e pais, tenhamos com os nossos filhos, nós, ainda assim, não podemos nos comparar a Deus. O mesmo Pai Celeste que deu o Espírito antes, Ele nos deu Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por nós. Deus nos deu Jesus Cristo. E o mesmo Pai que nos deu, que foi capaz de entregar por nós, para morrer na cruz por nós, o seu único Filho, Ele nos dará o Espírito Santo, Ele já nos deu o Espírito Santo, Ele continua nos dando do Espírito Santo, todos os dias, para ficar com a gente, para ensinar a verdade, para nos guiar, para nos consolar. Ele está com a gente, nós não estamos sozinhos. É assim que é o nosso Pai Celestial. O único Pai perfeito. Porque Deus nos perdoou, meus irmãos. Ele se compadece de nós como um Pai que nos ama. E é maravilhoso saber que somos amados por esse Pai. Amém? Glória a Deus. Ele se compadece de nós porque Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe de que a gente é feito. Não somos feitos de aço. Somos feitos de barro. Ele sabe que nós somos pó. E porque somos pó, Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir a alma, a vida da morte. Para nos dar a esperança da vida eterna. Graças a Deus por esse Jesus. Todas as cabeças curvadas, por favor, eu vou pedir que os músicos se acheguem aqui.